Você que nos assiste em toda a região norte, em várias partes do Brasil, viu algo estranho, tem uma denúncia, um vídeo, um documento, a sua informação pode ser decisiva para salvar uma vida. Mande para o Norte Investigação. Olha o WhatsApp, 92, o prefixo 99297-2401. O sigilo é garantido. Existe um crime que avança sem deixar rastros visíveis. E muitas vezes usa documentos, aparências legais e histórias bem ensaiadas para se esconder. No Pará, a Polícia Civil prendeu um ex-militar da Marinha suspeito de tráfico de pessoas, falsificação de documento público e uso de documento falso. E segundo as investigações, ele teria usado uma declaração de nascido vivo extraviada para registrar uma criança como se fosse o pai. O paradeiro do bebê é desconhecido e a polícia apura se o caso esconde um esquema de adoção ilegal que pode configurar tráfico de pessoas. Um exemplo real de como esse crime pode começar em um papel e terminar em um desaparecimento. A partir de agora, a reportagem completa. Na sombra das promessas de uma vida melhor, um crime silencioso avança por rotas quase invisíveis. O tráfico de pessoas segue como uma das mais graves violações aos direitos humanos no Brasil. Na região norte, esse crime encontra o cenário ideal: isolamento, fronteiras internacionais, vulnerabilidade social e fiscalização limitada. Segundo os órgãos de competência, não há contingente de pessoa para fazer essa fiscalização. Existem várias portarias, e eu acho que a maior dela, o maior documento sobre isso é o Estatuto de Crianças e Adolescentes, mas infelizmente aqui no Amazonas, pelo grande número de embarcação e hoje com a questão dos ajatos e dos barcos grandes, não há nenhuma fiscalização. Qualquer criança entra e diz que vai acompanhado daquela pessoa adulta que é o responsável dele e não há uma cobrança da legalização disso. Não há uma cobrança dos documentos dessa criança, não há uma cobrança de um documento de autorização do responsável legal quando ela vai com o terceiro ou quando ela vai com parte desse responsável, com o pai ou com a mãe. Não existe isso, infelizmente, nas embarcações. Isso aí é bem claro, você pode ir a qualquer momento no porto de Manaus e você vai ver que não há nenhuma fiscalização ali no porto para que as crianças que estão entrando, que seja identificado quem é aquele responsável que está levando ela e nem o documento dela. Dados oficiais revelam a dimensão do problema. Entre 2017 e 2024, 662 inquéritos sobre tráfico de pessoas foram abertos no país, com 286 suspeitos identificados, muitos deles com ligações internacionais. Somente em 2024, 20 operações foram deflagradas pela Polícia Federal, o dobro do registrado no ano anterior. Os números indicam não apenas a ação policial, mas a dimensão de uma rede em expansão. A maior parte dos casos envolve trabalho em condições análogas à escravidão. Em seguida aparece a exploração sexual. Homens são maioria entre as vítimas de trabalho forçado, enquanto mulheres predominam nas redes de exploração. Crianças, adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade estão entre os principais alvos. Na região norte, as rotas do crime se confundem com a geografia. Rios viram caminhos, estradas precárias, vias de passagem, portos, embarcações, bairros periféricos e até aeronaves clandestinas tornam-se pontos de aliciamento. Tudo começa com promessa de emprego, estudo ou uma nova vida e termina na exploração. Como todo na região norte, principalmente nos lugares dos grandes rios, existe uma naturalização na circulação de crianças sem nenhuma fiscalização. E essa ida e vinda de criança nas embarcações, que são os meios maior meio de deslocamento que nós temos aqui, facilita muito essa questão do tráfico ou de levar criança naturalmente. Né? As crianças, nós temos infelizmente uma cultura que se perpetualiza aqui ainda aqui, de crianças que vêm do interior para um outro lugar por terceiro para ser ajudado, para estudar, para trabalhar e etc e tal. Infelizmente, essas crianças que vêm das comunidades ribeirinhas ou das cidades pequenas, elas acabam vindo para cá, para um Eldorado no final da capital,
e aí vem com o objetivo de estudar ou com o discurso de estudar e no final aqui acabam algumas vezes no trabalho infantil, na exploração do trabalho infantil e algumas vezes na exploração sexual, que é um grande motivo pelo qual as pessoas ainda traficam as crianças ainda é para o trabalho escravo, que é esse trabalho forçado nas casas, ou para a exploração sexual. E o Amazonas, não diferente disso, tem essa naturalização pela ausência de fiscalização, pela ausência de controle que nós temos hoje, tanto da capitania, mas também do poder executivo, que não há fiscalização nesse deslocamento de criança. O novo território passou a facilitar a ação criminosa. A internet. Redes sociais tornaram-se portas de entrada para aliciadores. Em muitos casos, a exploração ocorre sem que a vítima saia de casa. O crime fica mais invisível e a investigação mais complexa. A gente às vezes não sabe, eu já ouvi isso numa reunião sobre tráfico internacional de um garoto de 8 anos, ou foi 7, da Colômbia, onde ele disse, olha, devia ter uma norma proibindo a gente ter acesso toda hora em celular, porque tem muito adulto ruim que se faz de criança para depois enganar a gente e fazer maldade. Então, é um alerta para os pais que, quando vê o menino muito quieto no canto, vê o que ele está vendo, limita o uso do celular, tem acesso, não deixa o menino botar senha, fiscalize. Porque ele está sossegado, está em casa, está na internet. Às vezes ele está com um inimigo aqui, falando com alguém que não presta. A investigação começa com o desaparecimento de um bebê de 6 meses. O paradeiro da criança é desconhecido. Durante a operação original, a Polícia Civil do Pará prendeu em Belém o ex-militar da Marinha do Brasil, Frank William Pereira Pacheco, suspeito de tráfico de pessoas, falsificação de documento público e uso de documentação falsa. A suspeita é de que a fraude tenha começado ainda na maternidade, com o uso de uma declaração de nascido vivo extraviada. A nossa primeira suspeita foi quando a gente percebeu, que aquele indivíduo que foi sozinho ao cartório com o documento de uma mulher e registrou aquela criança com uma DNV extraviada, a primeira coisa que nos chamou a atenção, isso já chama de cara a atenção, porque para providenciar um documento falso, para uma criança, porque se ele tinha uma criança e não usou a declaração de nascido vivo, ele precisava ocultar a origem dessa criança, certo? Senão ele usaria a DNV da criança. Então, isso foi a primeira coisa que nos chamou a atenção. Segundo fato que chamou a atenção é que nós percebemos que o nome do investigado, desse cabo da Reserva da Marinha do Brasil, é Frank William Pereira Pacheco. E ele registrou o bebê como Frank William Pereira Pacheco Júnior. Então, isso nos chamou a atenção pelo fato de como ele registrou no nome dele Júnior. Nós pensamos que teria sido crime de tráfico de pessoas na modalidade adoção ilegal, que é uma das modalidades de tráfico de pessoas, pelo fato dele ter colocado Júnior. Então, nós pensamos que ele estivesse com esse bebê que tinha alguma origem, Com esse documento, o suspeito teria conseguido realizar o registro civil fraudulento do recém-nascido. A certidão foi emitida como se a criança fosse filha dele e da genitora, sem o conhecimento dela. A mãe, que deu à luz em agosto de 2025, só descobriu a irregularidade ao tentar fazer o registro no cartório e ser informada que o bebê já possuía certidão. De imediato já chamou a atenção o fato de já haver um registro de uma criança com aquele número de DNV e um casal tentar efetuar outro registro. Porque se eu vou usar um número de DNV ou uma DNV falsa ou extraviada para registrar uma criança no meu nome, é porque há algum problema com a DNV original da criança que está em meu poder. Então, isso já nos chamou a atenção, porque cada criança é registrada com a sua, não tem um nascimento sem a DNV. Então, inicialmente, se pensou que quem estivesse cometendo uma fraude seria esse segundo casal que chegou ao cartório e que a polícia foi acionada.
Iniciando as investigações, se constatou que quem realmente passou pelo parto foi a segunda mãe, que foi num cartório no interior do estado junto com seu esposo. Na análise dos documentos, a polícia identificou que o primeiro registro foi feito em um RG em nome da genitora, mas com a foto de outra pessoa. A perícia confirmou a falsificação. Segundo a delegada da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente do Pará, os indícios vão além da fraude e podem apontar para um esquema de tráfico de pessoas para a adoção ilegal. A prioridade agora é localizar a criança. Justamente é isso que nos causa a maior preocupação e que está sendo o foco da Polícia Civil nesse momento. É que nós não conseguimos descobrir a localização dessa criança, não sabemos em que condições ela está, se ela foi vítima de tráfico de órgãos, tecidos, exploração sexual, adoção ilegal. Nós não sabemos onde ela está, né? E atualmente o foco dessa operação origem, dessa investigação é justamente descobrir qual é a origem dessa criança, né? Por que ela precisou desse documento falso e qual o destino que foi dado a ela. Inclusive, nós fizemos um apelo à população, né, em outras reportagens, entrevistas que nós concedemos, que a Polícia Civil do Estado do Pará tem o canal de denúncias 181, onde a população pode entrar em contato, o sigilo, o anonimato é garantido. Quem tiver informações desse bebê, que a gente não tem as características físicas dele, né, nem se ainda ele continua com esse nome ou se houve alguma outra falsificação de documento, pode estar prestando informações onde nem mesmo nós da polícia ficamos sabendo quem é o denunciante. E a população costuma nos auxiliar muito com essas informações. Em julho de 2025, em Manacapuru, um caso semelhante chocou o Amazonas. Um casal de São Paulo foi preso em flagrante dentro de uma maternidade pública, suspeito de tentar comprar um recém-nascido por R$500, com um pagamento via Pix a um intermediário. A criança disse que precisava de uma quantia X para saldar a dívida de uma J, com uma J. E aí a esposa dele, juntamente com essa outra pessoa que seria de São Paulo, teriam entrado em contato com esse casal, já ciente de que o casal queria a criança. Então o casal aceitou pagar a quantia e receber o bebê em troca. Então fica configurado ali que há realmente esse esquema e que ele precisa ser derrubado, a gente precisa descobrir todos os envolvidos. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, o casal estava na cidade há semanas aguardando o nascimento. O homem atuava como agenciador. A mãe, em situação de vulnerabilidade, teria aceito entregar o filho para quitar dívidas. Um dos suspeitos chegou a se passar pelo pai biológico e tentou registrar a criança. No dia do parto, um deles, inclusive, chegou a acompanhar da sala de parto esse nascimento e recebeu a DNV para que fizesse o registro da criança. Entretanto, esse registro não saiu por alguma falha ali momentânea no sistema. Como nós recebemos a denúncia e agimos de imediato, ele não chegou a registrar esse bebê. Então, depois que as informações foram confirmadas, os 3 foram presos em flagrante, levados à delegacia. O plano era levar o bebê para São Paulo sem qualquer processo legal. A ação foi interrompida após denúncia anônima. O recém-nascido foi acolhido e o trio foi preso em flagrante. Posteriormente, os suspeitos foram liberados após audiência de custódia, decisão que gerou questionamentos. Mas a gente ressalta que fica claro ali, principalmente do depoimento prestado pelo intermediador, que há outras pessoas envolvidas e que nós vamos continuar a investigação para que a gente possa responsabilizar todos os que estão envolvidos nesse esquema de adoção ilegal. Citado por ele mesmo que há uma outra pessoa na cidade de São Paulo, que é do Amazonas, que está favorecendo esse tipo de adoção. Em 2025, 3 pessoas foram presas em flagrantes por envolvimento em uma adoção ilegal em Conceição do Araguaia, no sul do Pará. Segundo a Polícia Civil, a mãe de um bebê de 2 meses negociava a entrega da criança a um casal do Rio de Janeiro. A transação teria sido articulada pela internet sem qualquer procedimento legal.
O flagrante ocorreu dentro de um cartório, onde os suspeitos tentaram validar um documento autorizando a viagem do bebê. A ação policial foi desencadeada após denúncia anônima. Policiais e a paisana acompanharam a movimentação e efetuaram as prisões. Os 3 envolvidos, a mãe e o casal, foram autuados por tráfico de pessoas. Existe um grupo ilegal, tanto em diversas redes sociais, de venda de crianças, Inclusive com falsificações de documentação, como, por exemplo, RGs, atestado de óbito, certidão de nascimento com vida, para que essas crianças sejam registradas em nomes de terceiros. Apesar de negarem a venda, a polícia apontou a fraude no processo de adoção. O bebê foi acolhido pelo Conselho Tutelar do município. As 2 mulheres foram encaminhadas ao presídio de Marabá. O homem foi levado para a unidade prisional de redenção. A justiça converteu as prisões em preventivas. O caso segue sob investigação das autoridades. Esses casos revelam uma face pouco visível do tráfico de pessoas. Não está apenas nas fronteiras ou nas estradas. Pode estar dentro de uma maternidade, um cartório ou uma conversa na internet. Se você viu, sabe ou desconfia, não se cale. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100 e pelo Ligue 180, porque em muitos casos, a diferença entre o desaparecimento e o resgate pode estar em uma única ligação. Divulgar que as mães que por qualquer motivo não possam ficar com seus filhos, que elas procurem os órgãos competentes para fazer a entrega, certo? Que é através da justiça, do Poder Judiciário. No hospital eles sabem informar isso, em delegacia de polícia, procure um órgão competente e ela vai ser encaminhada, ressaltando que não é obrigatório a mãe dar justificativa do porquê ela quer entregar o filho à adoção. Ela não vai ser julgada, ela não vai ser maltratada, ela não vai ser hostilizada, estigmatizada. A preocupação é sempre que essa entrega seja feita de forma segura, o acolhimento dessa criança, e também que depois, quando ela passe para uma outra família, que também seja feito de forma segura. Isso tudo é preocupante, porque a gente pensa, ele não usa a internet para facilitar a pesquisa para a escola. Ele usa para joguinho, e nos joguinhos às vezes tem coisas que não é boa para a formação dele, que induz às vezes ao suicídio, induz a erotização das crianças. Isso tudo é muito complexo e precisa realmente de união de esforço. Mas a violência sexual, ela acontece a partir da hora que eu tiro uma criança de uma comunidade ribeirinha com o objetivo de dar ensinamento, de dar educação para essa criança e trago para a cidade maior, seja para a cidade ou seja para cá, para a capital, trago com o objetivo de dar uma vida melhor para ela. E geralmente eu digo que ela vem estudar. E esse estudo, ele acaba quando eu coloco essa menina dentro da minha casa e ela tem que servir de empregada para minha casa, ela tem que servir de babá para os meus filhos e no final ela ainda serve de amores para o meu marido. E isso ainda é recorrente no nosso estado. Isso ainda acontece todo dia. E esse tráfico, ele é quase que legalizado, porque a gente continua achando que isso é certo. O tráfico de pessoas não começa com violência, começa com aparência de legalidade, com histórias bem contadas, com documentos que parecem verdadeiros. O caso investigado pela Polícia Civil do Pará escancara isso. Um ex-militar suspeito de usar uma declaração de nascido vivo extraviada para criar uma certidão de nascimento falsa. No papel, tudo parece legal. Na prática, o paradeiro de uma criança é desconhecido. E a suspeita é de que esse documento tenha sido a porta de entrada para um possível caso de tráfico de pessoas por meio de adoção ilegal. Isso mostra como esse crime se adaptou. Ele não precisa mais de correntes, ele usa carimbos, assinaturas, registros. Na região norte, onde a fiscalização é difícil e as distâncias são enormes, esse tipo de fraude encontra espaço para acontecer sem chamar a atenção. Muitos casos não viram ocorrência. Muitos desaparecimentos não viram investigação.
As vítimas têm rosto, têm história e muitas vezes não têm voz. Falar sobre isso é romper o silêncio que esse crime precisa para continuar existindo. Quanto custa proteger, amparar, cuidar da sua família? Menos de R$ 1,50 por dia para você e mais 4 dependentes. Atendimento garantido pela Sul América. Bem mais, cuida com telemedicina na palma da mão, clínico geral, pediatra 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ampara com assistência funeral de até R$ 5.000 e a proteção financeira de R$ 100.000 por invalidez ou morte acidental do titular. É segurança real em todas as fases da vida. Esse QR Code está sempre aí na tela. Bem mais, lançamento da Sul América. Entre em contato, é preço promocional de R$ 44,00 só para esse lançamento. Bem mais. Muito obrigado por sua audiência no Norte Investigação. Continue participando. Nosso WhatsApp 92 no prefixo 99297-2401. Na próxima semana, mais uma investigação exclusiva. Assista aos programas na íntegra no YouTube e acompanhe as redes sociais do Grupo Norte Comunicação. Até a próxima.